todos os dias da nossa vida, Deus. Até que o Senhor venha para nos arrebatar e nos levar aos céus. No nome de Jesus, se faça presente, Deus. Em nome de Jesus. Amém. O único motivo
Espírito Santo. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar em teu rosto, eu fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Diga isso pra ele: eu quero meu vaso. Eu quero meu vaso. Aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quero meu vaso, eu quero meu vaso aos teus pés do meu amado. Eis-nos aqui, Senhor. Nossos pés estou, diz pra ele, pra render tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. E basta olhar em seu rosto, ele nos perdoou. Eu fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Aos pés do meu amado, eu entrego tudo a ti, a minha vida, a minha casa, eu entrego a ti. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado,
Glória a Deus. Nós estamos aqui, Jesus. Pai, eu quero levantar um clamor nessa hora, Pai. Para todos aqui que estão nos assistindo, para todos que estão aqui, Pai, presente. Eu quero, Deus, pedir, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida de cada um. Espírito Santo de Deus, Tu és o Deus de cura, Tu és o Deus de milagre, Tu és o Deus de restauração. Oh Pai, nós estamos aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Jesus. Venha fazer, Deus, segundo a Tua vontade. Oh Deus, aqueles que precisam de cura, Pai, por favor, Deus, libera a cura. Libera, Deus, milagres do Senhor, Deus. No nome de Jesus, não permita que nós saímos daqui, Pai, da mesma maneira que nós entramos. Por favor, Pai, venha com o renovo. Venha com o renovo do Teu Espírito Santo. Oh Deus, nós estamos aqui, Jesus. E nós entregamos o momento do dízimo das ofertas nas Tuas mãos. Pai, abençoe cada dízimo, cada oferta, no nome de Jesus. Por favor, Deus, aqueles que precisam, Pai, de emprego, Pai, por favor, Deus, abra a porta de emprego, Deus, para aqueles que precisam, para aqueles que estão, Deus, sendo fiel, Deus, à Tua palavra, à Tua vontade. Oh, Deus, aqueles que precisam de cura, por favor, Deus, derrama a Tua cura. Por favor, Deus, abre as janelas dos céus e desce sobre nós. Venha, Deus, nos abraçar, nos envolver com a Tua presença, com o Teu Espírito. Por favor, Deus, venha nos perdoar as nossas falhas, os nossos pecados. Nós já repreendemos e cancelamos no nome de Jesus todo devorador, todo espírito maligno, todo espírito de depressão, de ansiedade, todo espírito de intriga, que no nome de Jesus começa a cair por terra. Nós estamos aqui, Deus, como intercessores. Nós estamos aqui, Pai, como pessoas, Pai, na brecha do inimigo. Nós estamos aqui como o exército do Senhor, como o povo do Senhor. Por isso, Pai, venha sobre nós. Venha sobre nós. Aleluias. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, no nome de Jesus, entrega ao Senhor. Entrega a Ele como uma oferta agradável.
Entrega a Ele como forma de gratidão a tudo que Ele tem feito na tua vida. Você que está nos assistindo agora, está aparecendo na tela do seu celular, na sua televisão, a conta. Se você sentir o desejo de ofertar, em nome de Jesus, será muito bem recebido, muito bem-vindo. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família. Aleluias. Oh, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Pai. Nós queremos sentir a tua presença. Nós não viemos aqui, Pai, para cumprirmos o protocolo de domingo, de todo domingo estar na tua casa. Nós estamos aqui, Pai, para receber o Senhor, para ser cheios do teu Espírito Santo. Por favor, Deus, tira de nós todo o comodismo, Pai, toda a religiosidade, Pai, tira de nós, em nome de Jesus. E venha, Pai, venha nos esconder nos teus braços de amor. Nós queremos ouvir o som do Senhor. Nós queremos ouvir o som direto do teu trono. Oh, Deus, como nós te amamos, como nós adoramos estar na tua presença, Pai. Oh, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Quantos querem se esconder no Senhor? Cante isso. Esconda-me em ti. Diga isso com todo o seu coração. O Senhor está ouvindo. Nas asas do seu amor, venha nos esconder, Senhor, e esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor.
Boa noite, meus irmãos. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 4. É o texto que nós estaremos meditando nessa noite. Segunda Timóteo, capítulo 4. Achou aí? Isso. Achou? Amém? Aleluia.
Vamos ler a partir do versículo 6. Nós vamos estar lendo até o 18. Diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão do sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico e Éfeso, Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito à nossa palavra. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e a todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Versículo 18: e o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Amém. Você pode fechar os seus olhos. Deus, te agradecemos mais uma vez pela leitura da tua palavra. Rendemos glórias ao Senhor, Pai, pela oportunidade que temos de estar nessa noite mais uma vez, reunidos em adoração ao Senhor, Pai, prestando esse culto ao Senhor, por tudo que tu és, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por todos os seus milagres, suas maravilhas, pela sua misericórdia derramada sobre nós, Pai. Te louvamos. Agora te pedimos, ó Deus, ministra-nos, ó Deus, com a tua palavra, fala aos nossos corações, enche, ó Deus, do teu Santo Espírito a cada dia, para que sejamos mais parecidos contigo, Senhor. Nós te pedimos isso, no nome santo de Jesus. Amém? Amém? Creio que muitos já leram esse texto, e muitas outras vezes. A carta 2 Timóteo é a última carta que o apóstolo Paulo escreve antes da sua morte. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, encarcerado numa masmorra, decretado por Nero, e ele estava ali, já nos seus últimos dias, se preparando, porque sabia que ele havia sido sentenciado à morte pelo imperador, que o acusou de ter incendiado Roma, porque ele era considerado líder dos cristãos, e Nero, na sua loucura, ele colocou fogo em Roma, e após esse período, ele prende Paulo e coloca numa masmorra, para que ele aguarde o dia da sua morte. E é nesse tempo que a igreja é massacrada pelo império. Nero
começa a perseguir os cristãos, e os cristãos são presos, são mortos, amarrados aos postes da cidade e incendiados, para que pudessem iluminar a Roma. Tamanha crueldade em que o povo de Deus sofreu. E que nós podemos falar sobre o apóstolo Paulo. Eu queria, por alguns momentos, a gente conhecesse um pouco sobre a história do apóstolo Paulo. Quem foi esse homem tão importante que no fim da sua vida estava ali em uma masmorra escura, fria, pronto para ser morto a qualquer momento. Depois de tantos feitos através da sua vida, chega um momento em que ele se encontra ali sozinho e em que ele escreve essa carta junto com Lucas, enviando a Timóteo a sua última carta que nós temos registrado. Mas quem foi o apóstolo Paulo? Bom, a Bíblia ela é dividida no Antigo e Novo Testamento, e no Novo Testamento nós temos 27 livros. Desses 27, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Tamanha importância desse apóstolo para a nossa vida, pelo que nós hoje conhecemos como a Bíblia Sagrada. E essa própria Bíblia, ela nos traz alguns textos que falam a respeito da vida do apóstolo Paulo. Eu queria que você acompanhasse comigo e marcasse aí, para que você pudesse acompanhar conosco. O primeiro que eu queria que a gente lesse está em Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículos 5 ao 6. Filipenses capítulo 3, versículos 5 até o 6. Diz assim, ó: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então aqui começa Paulo demonstrando quem ele é, qual a sua natureza, antes de se tornar quem nós conhecemos. O segundo texto que eu quero que a gente medite está em Atos, capítulo 22, capítulo 22, versículo 3, que diz assim: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Sicília, mas criado nesta cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zeloso para com Deus, com todos vós hoje sois. E o outro texto está em Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 13 e 14. Porque não recebi, a partir do 12, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus que a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Então a gente pode ver aqui que o apóstolo Paulo era um judeu ferrenho, que cumpria a lei à risca, que era muito sábio diante das pessoas que estavam ali, seus pares ali, né? Aqueles que tinham a sua idade. A verdade é que, enquanto se fortalecia o apóstolo Paulo, que até então era chamado Saulo, em Jerusalém, consequentemente crescia em Nazaré quem?
nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus crescia e se fortalecia na Galileia. E assim como Jesus, quando chega aos seus 30 anos de idade, começa seu ministério, ele começa pregando o Evangelho, o reino de Deus, afirmando que o reino é chegado. Como Jesus começa a ser notado, isso causa grande inveja dos judeus, dos fariseus, dos escribas. Inveja esse mundo. É isso que torna como um papel de fundo a vida de Saulo. Jesus começa a se despontar, fazendo seus milagres, conseguindo discípulos e, consequentemente, a inveja dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, começa a crescer essa inveja, até que eles pegam Jesus, criticam, perseguem, prendem, crucificam Jesus, o colocam no sepulcro. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia algo muito maravilhoso acontece. Ao terceiro dia, aquela pedra que fechava o sepulcro, ela foi tirada. Ela foi aberta de dentro para fora. E aí começa a correr a história, a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Que alguns discípulos tinham visto Jesus, tinham encontrado com Jesus. E muitas outras pessoas tiveram esse contato. E aqui, meus irmãos, começa a saga de Saulo contra a igreja de Cristo. É nesse pano de fundo que Saulo começa a se levantar a fim de perseguir os cristãos. E não por vontade própria apenas, mas por vontade também do sinédrio judaico. Aqueles, os mesmos que se levantaram para prender Jesus, para levarem até a morte, para exterminarem com o seu ministério. E quando eles recebem a notícia que Jesus havia ressuscitado, é o momento em que Saulo se levanta e diz: deixa comigo que eu resolvo. É só vocês me derem uma carta aí, me dando um aval para que eu possa ir de cidade em cidade, assolando os cristãos, que até então não eram chamados de cristãos, mas de os do caminho. Por que será? Acho que tem alguma coisa a ver com a nossa igreja, O novo caminho. Não porque é um novo caminho, mas um novo caminho para quem não tinha caminho. Não é isso? E aqui, os discípulos de Jesus eram conhecidos como os do caminho. E é a partir daí que Saulo se levanta, através da recomendação do sinédrio judaico, e começa a perseguir a igreja. E eu queria que a gente abrisse o texto de Atos mais uma vez, Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 3, depois o capítulo 9, diz assim: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encarcerava na prisão. O capítulo 9, versículo 1 e 2 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos de Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulher, os conduzisse preso a Jerusalém.
estamos nas prisões. E quando nos matavam, eu dava meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obrigava a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os perseguia. Olha só a natureza desse homem. Ele, além de pedir um aval do sinédrio judaico, ele fazia questão de entrar em casa, não tinha essa questão de proibido invadir a minha casa. Ele entrava, arrombava a porta e fazia com que as pessoas negassem Jesus. E se não negassem Jesus, morreriam ou seriam encarcerados para depois serem mortos. Tamanha sede de vingança. Mas acontece um porém na vida de Saulo. E esse porém, ele explica a partir do capítulo 26, Atos capítulo 26, a partir do versículo 12 a 18, que diz assim: sobre que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu, a mim e os que iam comigo. E caindo nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E eu disse: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como as daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrirem os olhos e das trevas os converterem à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé. Amém. Então, ali naquele momento, o apóstolo Paulo tem um encontro com Jesus, né? E quando ele tem esse encontro, a Bíblia diz que ele fica cego. E o próprio Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. E para quem não sabe, o aguilhão é aquela vara de amansar boi, né? É algo que o fazendeiro, criador de gado, usa para amansar o gado ali. E quando a gente começa a ver Jesus falando sobre isso aqui com ele, né, diante dessas coisas que ele já tinha visto, de tantos testemunhos em que ele lançava pessoas na prisão ou ameaçava de morte para que negassem a Cristo, e essas pessoas falavam: eu não nego, eu vou preso, eu vou morto, mas eu não nego a Cristo. Eu creio que ali o Espírito Santo, como um aguilhão, já estava preparando o coração dele e fazendo refletir o que leva uma pessoa a crer que realmente esse Jesus é o Messias, a ponto de entregar a sua vida, a ponto de ser ameaçado de morte e não dar passos atrás. E a Bíblia diz que Jesus ali tem um encontro com ele e transforma a vida dele. E aí, a partir do encontro com Jesus, no caminho de Damasco, sua vida é transformada. E ali se inicia a preparação para o ministério de Paulo, que até então era Saulo. Ele é enviado a Ananias para que ele pudesse impor as mãos sobre Saulo, para que ele pudesse ser livre da cegueira, para que recebesse o Espírito Santo, para que ele fosse batizado, preparado para começar o seu ministério. E ali
ele começa a conhecer as coisas de Deus. E no capítulo 9 de Atos, a partir do versículo 13 a 18, ele diz assim: e respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornasse a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Logo lhe caíram dos olhos como uma escama e recuperou a visão. E levantando-se foi batizado. E aí o versículo 19 diz que ele de perseguidor se torna perseguido. Ele diz: e tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E o versículo diz assim, o versículo 20: e logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. E aqui os estudiosos dizem que há uma pausa entre esse versículo e o versículo 22, porque nesse versículo o texto diz que Paulo, imediatamente após alguns dias sendo discipulado, ele começa a pregar a respeito de quem era Jesus. Ele começa a ensinar pregando a respeito de Jesus. Mas no versículo 22, no 21 diz: e todos que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para nos levar presos aos principais sacerdotes? Aí o versículo 22 diz: Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, fazendo o quê? Provando que aquele era o Cristo. E os estudiosos dizem que, como a própria Bíblia diz, que nesse meio tempo, antes de vir a Jerusalém, Paulo, ele foi para a Arábia, e lá na Arábia ele ficou por 3 anos, não com os discípulos, mas recebendo o testemunho do próprio Jesus, uma revelação direta de Deus a respeito do seu ministério, a respeito do conhecimento de Jesus Cristo, sobre a obra de Cristo. E aí aqui se desenvolve quando ele retorna a Damasco. Ele não só prega Jesus, mas ele já tem argumento suficiente para convencer, para, vamos dizer aqui, provar que o próprio Jesus era o Messias e que eles haviam se enganado e matado o Filho de Deus. E aqui começa a perseguição a Paulo, que até então era Saulo. Algumas vezes eu chamava de Paulo, que é costume. Aqui se desenvolve a perseguição a Saulo. Ele começa a ser perseguido e ele foge da cidade de Damasco, sendo baixado por um cesto pela muralha, porque as portas da cidade eram guardadas. E o texto diz que ele, fugindo por ali, ele vai para Jerusalém e se encontra ali com os discípulos de Jesus, mas os discípulos ficam temerosos, porque sabiam que ele era perseguidor da igreja, e falaram: rapaz, será que esse cara não está querendo prender a gente? Será que ele não está querendo armar para matar a gente? Mas Saulo começa a se envolver com os discípulos. Eles percebem que Deus mudou a vida dele, transformou a vida dele. E Paulo, depois desse tempo todo, aprendendo do próprio Jesus, ele imagina: bom, se Deus me levantou, Ele me levantou para estar à frente da igreja. Eu creio que
ele, acredito que Paulo de repente foi para Jerusalém pensando: eu vou ser o pastor da igreja, eu vou ser o pastor da igreja de Jerusalém, quando eu chegar lá, né? Por quê? Porque a maioria dos discípulos eram iletrados, ele era muito estudioso, né? Conhecedor, e ele, o que acho que creio que o que passou no coração dele foi isso: eu vou chegar lá e vou ser o líder. Mas é interessante que o texto diz, no Atos capítulo 9, ainda a partir do versículo 23 ao 31, que ele começa a se envolver com os discípulos ali e começa a pregar a Cristo lá. Só que o que acontece? Começa a gerar confusão, e o povo quer fazer o quê? Matá-lo. E ele começa a ser perseguido mais uma vez. E aí o Espírito Santo diz para ele: olha, Saulo, foge daí porque você vai ser preso e eles vão te matar. Mas a Bíblia diz que Saulo se recusa aí. Mas lá no versículo 30, no versículo 30 do capítulo 9 diz assim: sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Irmão, os discípulos cataram Saulo pelo braço e falaram assim: meu irmão, vai embora daqui, porque você está complicando a nossa vida, né? Você está complicando a nossa vida. Aí o versículo 31 diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz. Olha só. E eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, só, o Espírito Santo pegou Saulo e fez o seguinte: olha, eu tenho um plano na sua vida, sim, mas ainda não, você não está pronto. Vamos baixar a bola, né? Arruma suas malas, foge daqui, porque você precisa de um tempo de preparação maior ainda. Não para conhecer a respeito de Jesus, mas para você tratar o seu caráter. Creio que provavelmente foi isso que Saulo experimentou. E o texto diz que Saulo ficou por lá cerca de 10 anos. 10 anos, até que um grande avivamento acontece em Antioquia, da Síria. E aí a igreja de Jerusalém envia Barnabé para esse lugar. Aí Barnabé vai lá onde Saulo está, busca Saulo, e eles começam a viajar. E aí começa a primeira viagem missionária de Saulo, né? Barnabé busca Saulo e eles começam essa viagem missionária. E quando eles chegam em Pafos, uma cidade, havia um procônsul da cidade em que, quando soube que o Barnabé e Saulo estavam lá na cidade, ele quis saber sobre o Evangelho, ele quis conhecer a palavra de Deus, ele tinha interesse em conhecer a verdade do Evangelho. Só que havia um mago que andava com esse homem na cidade, que o impedia de ouvir a palavra. Toda vez que os discípulos se levantavam para falar do Evangelho, esse mago, ele bagunçava, se a gente pode dizer assim, criava tumulto, impedindo que esse procônsul fosse edificado, conhecesse a verdade da palavra de Deus. Então, em capítulo 13 de Atos, no capítulo 13, a partir do versículo 4 ao 12, vai falar sobre esse evento. Diz assim: e assim eles, enviados pelo Espírito Santo, chegaram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e também a João, o imperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, um mágico, um falso profeta chamado Bar Jesus, que traduzindo quer dizer filho de Jesus, um falso profeta, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, este chamando-se Barnabé
Barnabé e Saulo procuravam muito ouvir a palavra de Deus. Versículo 8 diz: mas resistia-lhes Elimas, esse mágico, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí agora, pois, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. E aqui começa, de fato, Paulo se despontar. Começa o ministério de Paulo, se é que a gente pode dizer assim, se apossando daquilo que Deus o havia separado. É aqui que, quando ele percebe que ele está ali após esses 10 anos de preparação do seu caráter, ele se levanta, conta as potestades ali, declara que ele ficaria cego por um tempo, porque ele estava atrapalhando a pregação do Evangelho. E ali, aquele procônsul, ele se converte, e ali então Paulo começa a se levantar como alguém, vamos dizer assim, importante, alguém que estava à frente. Não era mais Barnabé e Saulo, mas sim Saulo e Barnabé. Então eles estão ali e eles começam a pregar naquela cidade, e aí depois de tudo isso eles retornam para Jerusalém, falando sobre tudo que havia acontecido e sobre a questão doutrinária a respeito do que os gentios agora estavam tendo acesso à palavra de Deus, e não só mais os judeus. E a igreja começa a debater sobre isso, se quem se convertia agora tinha que se circuncidar como os judeus, pela lei de Moisés. Resolvido isso, Barnabé e Paulo se levantam novamente para fazer a segunda viagem missionária. Eu vou adiantar. Paulo, ele começa a se levantar com Barnabé para viajar, mas Barnabé, enquanto ele fala: Paulo, meu primo lá, João Marcos, ele quer ir com a gente de novo. Na primeira vez que eles foram, João Marcos quis retornar, e Paulo fica chateado por isso. A Bíblia fala muito rapidamente, de forma bem sucinta, mas a questão era tão grave que a Bíblia diz que os dois se separaram. E a partir de então, quem viaja com Paulo é Silas. E quando ele está ali em Filipos, ele está pregando a palavra de Deus, orando ali com uma mulher chamada Lídia, perto do rio, e diz que uma mulher que era adivinha começa a atrapalhá-los ali mais uma vez, e eles expulsam o espírito maligno daquela mulher, e o pessoal daquela cidade se levanta contra ele, e mais uma vez ele é perseguido, e aí ele é preso, e a gente conhece aquele texto em que Paulo e Silas estavam na prisão, acorrentados, e por volta da meia-noite, o que eles estavam fazendo? Reclamando, porque eles estavam presos ali. Não foi isso? Não, a Bíblia diz que eles estavam fazendo o quê? Adorando ao Senhor, quase à meia-noite, acorrentados naquela prisão. E o que acontece? As prisões se abalam por causa de um terremoto, e as portas se abriram, o carcereiro já ia se matar, quando eles falam: não se mate, não faça nada, porque nós estamos aqui. E aí a vida daquele carcereiro é transformada, e aí eles continuam fazendo as maravilhas, e ali ele foi açoitado naquela cidade, porque ele foi julgado ali, não sabiam que ele era romano, então deixaram ele nu diante das pessoas. Ele foi escorraçado por várias cidades onde eles passaram. Então a gente pode perceber que aquele que era perseguidor da igreja começou de forma ferrenha a ser perseguido, afligido por causa do Evangelho de Cristo, que até então ele matava, encarcerava, oprimia as pessoas. Até que então ele faz a sua terceira viagem missionária,
E a Bíblia diz que ele foi a Éfeso e em 3 anos aquela cidade era tomada pelo culto à deusa Diana. E em 3 anos Paulo muda a realidade daquela cidade. Muitas pessoas são convertidas, várias igrejas ao redor daquela cidade, nas cidades vizinhas, são implantadas. Paulo faz uma tremenda revolução naquele lugar. Até que então ele é preso, levado a Jerusalém, é preso. Depois ele é levado a Roma para ser julgado, e ele é preso, ele fica preso numa casa. E pouco depois ele é solto novamente. E aí ele faz a 4ª viagem missionária, indo em direção à Espanha. E diz que é nesse tempo que se passa o texto que nós lemos. Eu queria que você voltasse lá no texto que nós lemos, em 2 Timóteo capítulo 4. Porque é nesse período, exatamente no dia 17 de julho do ano 64, quando Nero estava governando. E Nero, por causa da sua loucura, decide tacar fogo na sua própria cidade. E a história diz que daquela cidade existiam 14 bairros, aproximadamente. E desses 14 bairros, 10 bairros são totalmente queimados, devastados. Só 4 restam. E por incrível que pareça, os cristãos moravam em sua maioria nesses bairros. Qual foi o álibi de Nero? A culpa foi dos cristãos. Os cristãos que tacaram fogo no encontro. E quem é o líder dos cristãos? Paulo. Então vamos prender Paulo. A Bíblia diz que Paulo é preso, é levado a essa masmorra fria, jogado numa masmorra escura, úmida, e ele passa um bom tempo ali. E é nesse panorama, nesse local em que Paulo está ali preso, é que ele se desenvolve o texto que nós lemos. Segunda Timóteo, capítulo 4. Paulo está ali diante da sua realidade, após ser um perseguidor da igreja, alguém que assolava a igreja, é transformado por Deus, a vida dele é totalmente transformada, ele é disciplinado pelo Espírito Santo a respeito da sua vida. Ele começa a entender que, através da palavra de Deus, que diz que era necessário que ele padecesse pelo nome dele. Então Paulo começa a ser perseguido por todas as cidades que ele passou. Ele plantou igrejas, mas em todas elas ele sofreu perseguições. A sua vida foi pautada em proclamar o Evangelho, mas também foi pautada em perseguições. E aí, quando ele está preso, ele escreve essa carta de despedida. E ele faz um panorama, uma avaliação da sua vida. E a partir do texto que nós lemos, eu queria que você olhasse para o versículo 7. A partir de então, Paulo começa a fazer uma avaliação da sua vida naquele momento. E a primeira ponto que a gente quer ver aqui, que eu queria que vocês atentassem, é que Paulo faz uma avaliação do passado da sua vida. Mas é interessante que ele não faz uma avaliação do tempo em que ele era perseguidor. Ele faz uma avaliação da sua vida a partir do encontro com Jesus. E
Ele faz essa avaliação do passado. No versículo 7 ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Perceba que todos os verbos aqui estão no passado. Então ele faz uma avaliação de tudo que ele viveu. Será que a minha vida valeu a pena? Será que isso que eu estou passando aqui agora valeu a pena eu ter feito tudo que eu fiz? Ser perseguido da forma que eu fui perseguido? Para hoje eu estar passando o que eu estou passando nos últimos momentos da minha vida? Valeu a pena eu estar nessa masmorra aqui, abandonado? Vivendo os últimos dias da minha vida nesse sofrimento, sem saber quando vai ser o dia da minha morte, esperando que a qualquer momento alguém pode abrir a porta daquela cela e me levar para me decapitar, porque foi assim que ele morreu. Então Paulo faz uma avaliação do seu passado e ele declara: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Meu irmão, ele tinha tudo para no fim da vida dizer assim: eu não fui valorizado. Depois de tudo que eu fiz, olha onde eu vim parar. Mas ao contrário disso, ele entendeu que aquilo que estava proposto para ele, ele completou. Aquilo que Deus o separou, ele completou. E ao final de tudo isso, ele permaneceu fiel. Ele guardou a fé. Mas não só isso. No versículo 6, ele avalia o seu presente. E ele diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo sabia que a qualquer momento ele poderia morrer, a qualquer momento ele seria morto. Ao contrário da outra prisão, onde ele sabia que a qualquer momento ele seria solto, aqui ele tinha certeza de que dali ele não sairia mais com vida. Ele diz: olha, eu já estou preparado, meu coração está em paz, porque eu completei aquilo que Jesus quis que eu completasse. A minha vida valeu a pena, e agora eu estou sendo oferecido como o quê? Como sacrifício diante de Deus. Meu irmão, que maravilha! Só alguém muito fiel a Deus, que ama realmente a Deus, pode no momento final da sua vida, numa masmorra, escura, sozinho, com frio. Você imagina aquela região, a friagem que deve ser lá. E a gente vai falar sobre isso aqui. Então imagina o apóstolo Paulo ali naquela masmorra, olhando para tudo e dizendo assim: valeu a pena. Valeu a pena todo o sacrifício. Mas não só isso. No versículo 8 ele olha para o seu futuro, ele faz a avaliação do seu futuro e diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Quem ama a vida de Jesus aqui? Quem espera a vida de Jesus aqui? Paulo está declarando aqui: olha, não importa o que acusaram a respeito de mim. Se alguém acusou que eu sou incendiário, a ponto de no início da carta aqui, a Timóteo, ele diz assim: eu não te envergonhes por causa de mim, não te envergonhes, te mantém firme naquilo que foi instruído pelos teus pais, pelos teus avós. Não se envergonhe de mim, mas ser um obreiro. Paulo diz: eu sei que aqui eu estou sendo acusado de malfeitor. Aqui diante da igreja eu posso estar sendo chamado de o causador de todo esse mal à cidade. Mas eu tenho fé que, se findando a minha vida aqui, há uma coroa preparada para mim, uma coroa da justiça. E quem julga é o meu Senhor. E Ele me honrará, porque Ele sabe da minha justiça. Mas Paulo continua declarando nos versículos seguintes a respeito de alguns dramas que ele vive na prisão. O primeiro drama que ele vive na prisão é o drama da solidão, do abandono. E a gente pode ler isso a partir do versículo 9 até o 12. Diz: procura vir comigo depressa. Procura vir comigo depressa.
porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque é muito útil para o ministério. E aqui a gente abre um parênteses. Aquele Marcos que lá atrás ele se separou de Barnabé, porque ele não queria trazê-lo. Agora ele diz que ele é muito importante para o ministério. Então você vê aqui o coração de Paulo como está ali nos seus últimos dias. Ele diz, traz a Marcos, porque ele é muito importante, muito útil para o ministério. Também enviei a Tíquico a Éfeso. Então, Paulo está ali, não só preso, mas abandonado, só. E o único relato que ele diz aqui é que Lucas está com ele, foi o próprio Lucas que o ajudou a escrever. Quantos aqui tiveram a oportunidade de assistir o filme sobre a vida de Paulo que há pouco tempo estava no cinema? Eu aconselho que vocês vejam. É lógico que a gente sabe que nem tudo que está ali é correto como está na Bíblia, e eles acabam fazendo um enredo a mais. Mas é muito interessante, principalmente nos últimos momentos de vida dele. O texto que a gente está. O filme se baseia totalmente, já começa falando a respeito dele estando encarcerado. Então, Paulo está ali sozinho, abandonado por aqueles que estavam junto com ele. Ele está sendo acusado por um crime que ele não cometeu, encarcerado. E além disso, ele vive o drama da solidão, do abandono dentro da cadeia. Mas não só isso também, a gente pode ver que ele tem um drama que ele passa na prisão em relação à questão física e mental. E no versículo 13 ele começa dizendo: quando você vier, traga a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente pergaminho. E aqui deixa uma lição muito grande para ele. Ele estava preocupado com a sua saúde. Você imagina o frio que fazia naquela masmorra. Ele já velho, provavelmente sentia mais frio ainda. Ele pede, por favor, traga a sua capa. Eu imagino como deveria ser as roupas que ele estava usando numa masmorra fria, que poderia de repente estar até molhada, fazendo com que muitas pessoas que já tivessem passado pelaquela masmorra contraíssem doenças e ali mesmo morressem. Mas até nisso, Paulo estava preocupado. Olha, eu não vou me entregar. No final, Deus sabe de todas as coisas. Eu sei que a minha morte está chegando, mas de frio eu não quero morrer não. Traz minha capa, para que eu possa me aquecer no frio. Mas não só isso, traga também os livros, os pergaminhos. Que livros são esses? O Antigo Testamento. E como que uma pessoa presa, já à beira da morte, pede para ler a Bíblia, pede para ocupar a sua mente, porque ele também precisava alimentar a sua mente. E é incrível como muitas pessoas vivem a sua vida como se fossem uma vida que durasse para sempre. Não se preocupam em ler, não se preocupam em buscar o conhecimento da verdade. Paulo, diante da prisão, diante da sua morte, ele ainda tinha forças para dizer: olha, traga a Bíblia para mim. Eu quero continuar lendo a Bíblia aqui. Eu sei que Deus já fez tudo na minha vida, e eu já fiz muito por Ele, mas só isso não basta. Eu quero aproveitar até o último momento da minha vida. Traga os pergaminhos. Mas não só isso também, ele passa o drama da traição. Versículo 14 e 15 diz assim: Alexandre, latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu te guardas também dele, porque resistiu a muitas nossas palavras. Ele está dando orientação a Timóteo, dizendo: olha, além de tudo isso que eu estou passando, eu ainda fui traído por ele, por Alexandre. E muitos estudiosos creem que esse Alexandre foi o que acabou entregando a Roma. Mas não só isso, ele também passa pela questão da ingratidão, no versículo 16 ao 18, que diz assim: na minha primeira defesa, antes todos me
desamparado. Que isso lhes não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Então não só ele está ali preso, mas ele também se vê pensando em relação à ingratidão da igreja, dos irmãos que estavam ali na cidade com ele. O texto diz que ele, quando ele foi apresentado para ser julgado, ele crendo que alguém poderia estar ali para julgar, né, e dizer que não, ele é inocente, se levantar e dizer não, ele não fez parte disso, não tem nada com isso. Mas a Bíblia diz que todos o desampararam, ninguém apareceu, e ele foi julgado e preso. Imagina o coração desse homem. Mas ao mesmo tempo que ele declara isso, no segundo verso ele diz que Deus não faça nada, não lhes impute culpa por causa disso, terem me abandonado nesse momento. E eu queria nesse momento, para encerrar, tirar algumas aplicações práticas para a nossa vida. Primeiro de tudo, e de acordo com o que Paulo fez nos seus últimos momentos de vida, avalie a sua vida, avalie o seu passado, avalie o seu presente, mas avalie o seu futuro também. De onde você veio? Quando você teve um encontro com Deus, de lá até o seu presente, o que você tem feito? Quais os prodígios Deus tem feito através da sua vida? Você combateu o bom combate? Você tem guardado a fé com você, apesar das dificuldades que você tem vivido? O seu presente, qual é a condição do seu presente? A sua vida é uma oferta ao Senhor? Se Deus pedisse a tua vida hoje, a tua vida seria uma oferta ao Senhor? Deus teria prazer com a sua morte? Não me entenda mal com essa frase. Mas Deus sentiria o cheiro agradável de adoração com a sua morte? Assim como Paulo disse, eu já estou preparado e a minha vida é um sacrifício vivo a Deus. E o seu futuro? Quando você olha para o seu passado, olha o seu presente, o que você pensa do seu futuro? Ele está garantido em Cristo? Há uma coroa da justiça guardada para você? Mesmo esses grandes homens da história não foram privados de sofrimento para cumprir o que Deus havia preparado para eles. A gente pode tirar uma lição desse texto, dessa carta, isso não só dessa carta, mas da vida de Paulo, é que a nossa vida não vai ser fácil. Nós seremos perseguidos. Glória a Deus que não somos perseguidos a ponto de como Paulo foi, mas em muitos países pessoas estão sendo perseguidas e mortas. Em relação ao que Paulo estava vivendo na prisão, nós podemos dizer: tem amigos a quem você possa compartilhar seus momentos de alegria e tristeza. Paulo, quando estava nos seus últimos momentos ali, ele queria companhia dele. Venham depressa, venham antes do inverno, como disse no versículo 21. Venham antes do inverno. Quem é seu amigo? Quantos amigos você tem? Seu amigo é só sua esposa? E se a sua esposa morrer, seu marido morrer, como você fica? Seus filhos são seus amigos? E quando eles partirem, quem sobra? Você é amigo da sua esposa? Você tem amigos que te cercam para te amparar no dia mau?
Você tem amigos em que você possa escrever cartas e dizer: venha estar comigo, eu estou precisando de ajuda? Ou você se cala e depois reclama? A gente não vê Paulo aqui reclamando: ah, ninguém está vindo, estou escrevendo essa carta porque vocês me esqueceram, hein? Brincadeira, hein? Fiz tudo por vocês, agora ninguém me visita. Não, ele declara: vem ter comigo, venha ao meu encontro, preciso de vocês, estou passando uma dificuldade. Então tenha amigos, compartilhe os momentos de dificuldade, compartilhe momentos de alegria com seus amigos. Segundo, perdoe traições e confie na justiça de Deus. Nós vimos que pessoas traíram Paulo, o abandonaram, mas ele confiava na justiça divina e diz: eu não quero imputar culpa sobre eles, Deus é meu juiz, Ele sabe o que passou, que Ele faça a justiça. A minha função é perdoar aquele que me magoou. E por último, mesmo que ninguém lhe assista nas dificuldades, saiba que Deus não te abandona. As últimas palavras de Paulo dizem assim: olha, nos últimos momentos lá da minha prisão, no meu julgamento, apesar de eu ter feito muito, ninguém me assistiu, mas glórias a Deus, porque Deus me assistiu e tem me assistido até o dia da minha morte. Meu irmão, que você possa entender que nessa vida nós sofremos perseguições, sofreremos abandonos, esquecimentos. E como a gente leva a nossa vida à frente? Você vai ficar reclamando isso a vida toda? Isso vai te fazer parar? O fato de alguém ter se esquecido de você algum dia é suficiente para paralisar você e mudar totalmente a sua visão em relação ao convívio com pessoas, principalmente na igreja, onde nós sabemos que muitas pessoas, cada uma tem a sua forma de viver, pensam de formas diferentes, mas que a gente possa aprender com Paulo, e apesar das diferenças, nós podemos confiar em Deus, Ele nos assistirá, e à medida que nós nos colocamos à disposição de Deus, para que sejamos tratados por Ele, ao final da nossa vida nós poderemos olhar para nós e dizer assim: olha, valeu a pena, apesar das dificuldades, apesar de tudo que eu passei, apesar dos abandonos, apesar das muitas vezes ser deixado de lado, no final eu completei a carreira que estava proposta para mim. Saber que se eu morro hoje, Deus me recebe como sacrifício vivo diante dele. Amém? Que Deus possa gerar essa palavra no seu coração durante essa semana, sabendo que Ele tem um caminho proposto para você, uma carreira proposta para você, que você cumpra esse caminho, combata essa batalha, essa carreira, mas ao final de tudo você possa guardar a fé. Amém? Feche seus olhos. Deus, te louvamos mais uma vez pela tua palavra ministrada nessa noite. Queremos te agradecer, ó Deus, porque mais uma vez pudemos ouvir, ó Deus, o relato de um personagem, Deus, tão importante para as nossas vidas, discípulo do Senhor, levantado pelo Senhor, Pai, para fazer diferença na vida da igreja. Obrigado, Deus, porque hoje nós podemos beber da fonte, Pai, através daquilo que esses heróis do passado, os heróis da fé, deixaram uma herança para nós hoje. Deus, fortalece-nos, ó Deus, na nossa caminhada a cada dia. Ó Deus, que apesar das dificuldades que passamos, apesar de todas as coisas se levantarem contra nós, que possamos fixar os nossos olhos no Senhor, sabendo que o nosso final está guardado no Senhor, que a coroa da justiça está elevada para nós. Ó Deus, recebe a nossa vida como adoração ao Senhor, que não seja só o domingo, Senhor, mas que a nossa vida seja uma oferta ao Senhor todos os dias.
Usa-nos, ó Deus, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. E uma semana de paz, guardada pelo Senhor, e até a semana que vem. Amém.